Boa noite a todos. Já conheço algumas pessoas aqui, outras não. Novamente agradeço a Luísa o convite, né? Sempre é um prazer estar aqui trazendo conhecimento, né? E todos nós estamos aqui para aprender, né? Não é somente quem está aqui na frente para ensinar. Eu também aprendo bastante, né? Com as experiências. E hoje eu vou trazer um pouquinho para falar sobre os medos, né? Os medos da mente, da vida e do espírito, né? É muito importante a gente saber que o medo, ele faz parte da nossa vida. Quando nascemos, já nascemos com medo, né? Medo de vir à luz, né? Porque tudo é novidade, né? E a gente vai crescendo e aí os medos eles vão aparecendo, né? E a gente tem que, ao longo do tempo, saber como trabalhar esses medos, né? Então vamos lá. Medos. O que te controla quando você não está consciente? Porque o medo ele se aloja devagarinho, sem a gente perceber, ele vai tomando conta, né? Se a gente não tiver o controle, não souber controlar, não souber identificar esses medos, eles vão crescendo. Com o passar da nossa vida, a gente se torna prisioneiro do próprio medo, né? E é uma pergunta que eu sempre faço, né? Quem aqui já deixou de fazer algo importante ou perdeu uma oportunidade por medo? Todos nós, né? Desde criança, né? Com o passar do tempo, a gente tem algumas decisões a tomar e às vezes o medo toma conta e a gente não executa justamente porque está prisioneiro desse medo, né? E é justamente isso, quantas decisões foram tomadas não por vontade, não por propósito, mas por medo. Medo de tentar, medo de perder e medo do que os outros vão pensar. A gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, né? Hoje é muito fácil a gente deixar de ter uma atitude, de tomar uma decisão. Por quê? Porque a gente acaba pensando sempre no que os outros vão falar, né? E isso é medo, faz parte, né? Como eu sempre falo, a gente não pode deixar o medo dominar. Se você deixar o medo dominar, você acaba sendo prisioneiro do próprio medo. E aí você não progride, você não caminha, né? Você não evolui, você fica preso, você fica estagnado. E a procrastinação hoje é justamente o fruto de um medo que tomou conta de você, né? Então a gente precisa sempre trabalhar esse nosso lado do medo, né? Vamos falar sobre isso. O medo que você sente, principalmente o medo que te controla sem você perceber. Não é aquele medo que você admite, porque é tão fácil a gente admitir alguns medos simples. Mas e aqueles que a gente não admite, né? Que a gente não percebe que está tomando conta, né? Tem muitos. Nós temos assim uma pesquisa enorme que foram listados alguns medos da humanidade, né? O medo faz parte da vida, né? Quando ele começa a decidir por você, ele deixa de te proteger. A gente tem medo. Quando passa por uma situação de perigo, o medo nos protege, por incrível que pareça, né? No volante, quando você está dirigindo e você vê um perigo, qual a sua atitude? Frear, olhar, tomar o máximo cuidado. Por quê? Porque você tem medo de acontecer algo pior, né? Mas se você deixa ele te controlar, ele passa a te aprisionar, né? Medo é uma resposta natural de proteção. Existe para preservar a vida. Você freia o carro ao ver o perigo. Isso é o medo te protegendo. Mas quando exagerado, trava decisões, cria ansiedade, né? E impede o nosso crescimento, né? Ou quando você deixa de tentar, de se posicionar, você deixa de viver, né? A pessoa que vive com medo, ela está sempre
andando em círculos, né? Ela dá um passo para frente e 2, 3 para trás, né? Por quê? Porque o medo impede ela de agir, né? Que aí, como eu falei, ele já não está te protegendo, ele está te controlando e começa a impedir a você de viver, né? E aqui começa um grande problema. Nos dias de hoje nós listamos os medos. A pesquisa que foi feita seria praticamente, né, do mundo inteiro. Quais são os principais? É o medo da morte, o medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo do julgamento, né? Nós temos muito medo de ser julgado pelos outros, né? E às vezes a gente mesmo acaba se julgando e se aprisionando no medo interno, né? O medo da solidão, que também é muito forte. O medo da perda, né? Todo mundo tem medo de perder alguma coisa, de perder alguém, um ente querido, né? E o medo do futuro, que hoje está muito grande, porque com essas inconsistências de mercado, de trabalho, né, de saúde, a gente tem medo do futuro, né? O que nós temos hoje, podemos não ter amanhã. E a gente que trabalha para sustentar a família, para sustentar a nossa casa, a gente tem medo do futuro, sim. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Basta perder um emprego, né? Quem mora de aluguel sabe o desespero que é você perder o emprego e correr o risco de ser despejado. Isso é um medo frequente, né? E todos nós temos, em níveis diferentes. Cada um tem o seu medo particular, né? Às vezes a gente tem um medo que é pequeno e tem um medo maior, né? Todos nós temos, ninguém foge à regra, né? O que acontece é como você lida com esse medo, né? Se a gente fizer um exame de consciência, parar para pensar, refletir, você vai ver que você vai conseguir fazer uma lista grande de medo, né? Então a gente precisa simplesmente entender o que esse medo pode nos trazer. Às vezes ele pode trazer até um benefício, mas a maior parte a gente acaba se prejudicando, deixando o medo dominar, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Reflitam. Hoje, qual desses mais afeta você? Aquele seu interior, né? Aquele que pode te trazer uma preocupação maior, uma estagnação, né? A gente precisa refletir sobre isso, né? Porque sempre tem um que fala mais alto, né? Eu, por exemplo, eu tenho medo de não conseguir pagar meus boletos, porque senão meu nome fica sujo, né? Eu vou pro SPC, né? Então a gente ultimamente está assim, né? A gente trabalha para pagar boleto, né? E se não trabalha, não paga. E aí a cobrança vem em cima, né? Os tipos de medo. Fiz uma divisão simples aqui, né? Medos reais, que são os físicos, aquele que a gente corre risco de ser assaltado, de estar na direção, de atravessar uma rua, né? De cair em casa. Quantos acidentes a gente vê acontecendo dentro de casa? Eu mesmo outro dia caí, tomei um capote de uma escada, quase quebrei os 2 tornozelos, né? E hoje eu tenho medo da escada. Hoje eu acabo descendo e subindo ela, pegando no corrimão, né? Mas é medo físico. O medo emocional, né? O medo emocional é aquele que mexe muito com os nossos sentimentos, né? Mesmo às vezes você tendo um pouco de raiva de alguém, você tem medo do que a pessoa possa fazer e do que você possa retribuir, né? E aí temos os medos mentais, que são aquelas crenças naquilo que a gente acredita que nem sempre é verdadeiro, aquilo que a própria mente vai criando, né? Tanto é que a gente vê que às vezes a pessoa desenvolve uma doença de tantos pensamentos repetitivos. Ela fica pensando, fica remoendo, aquilo ali vai criando um medo nela, e ao invés dela procurar a cura, ser tratada no lado psicológico para combater esse medo, ela se permite deixar crescer esse medo.
E aí o que acontece, a gente que sabe que trabalha com o lado espiritual, sabe que isso vai acabando se alojando no corpo físico, né? E aí a gente desenvolve os transtornos. Por quê? Tudo começou com o medo, né? Os medos mentais, aquelas crenças. Quando a gente fala de crença, todo mundo pensa que é religiosa, né? E na verdade não é. É tudo aquilo que você acredita na sua mente. Dentro da sua mente, às vezes não é nada verdadeiro, mas você acredita. Você acredita numa notícia falsa, um fake news, né? Você acredita no que alguém falou para você e aquilo ali acaba criando uma crença, né? E os medos espirituais, que a gente vai falar um pouco também. O que é o medo espiritual? É o medo do invisível, aquilo que a gente não vê, que a gente desconhece, né? Então a gente acaba tendo esse medo, medos espirituais, né? Hoje nós temos um grande problema, né, que ativa muito o medo. Eu sempre bato nessa tecla, rede social, né? Porque hoje você entra numa rede social, todo mundo quer parecer bonito, bem-sucedido, né? E aí gera uma cadeia, né, de pessoas tentando fazer a mesma coisa e a gente sabe que não é tão simples assim, tão fácil. E isso acaba gerando ansiedade e ansiedade acaba trazendo medo, porque a pessoa fica tentando, não consegue, ela não sabe se ela é boa, se não é, e aquilo ali vai baixando a autoestima dela, né? Então as redes sociais hoje é uma preocupação, justamente por causa dessa comparação e o medo de não ser suficiente, ou seja, eu quero mostrar que eu sou bom, que eu sou rico, sou maravilhoso, e no fundo eu sou vazio. E aí eu não consigo. Por quê? Porque imagine, milhões de pessoas tentando fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Todo mundo quer ganhar dinheiro hoje sendo youtuber, né? E a gente sabe que não é tão simples assim, né? Um canal hoje para vingar demora aí no mínimo uns 2 anos para você começar a ter algum resultado mínimo, né? Isso acaba trazendo a frustração, é o medo de errar, né? As notícias que a gente vê ultimamente, poxa vida, você abre jornal, você liga a televisão para ver o noticiário, para ver a previsão do tempo, só aparece catástrofe. Violência, crises mundiais, a gente está vendo aí passando, né? Pode ser lá do outro lado do continente, mas isso, querendo ou não, indiretamente afeta a nossa economia, né? Afeta todo mundo, né? Isso gera medo, né? As crises, como eu falei, e a insegurança, né? Nós temos insegurança na nossa rua, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, e aí vai de micro, vai se transformando em macro, né? E aí a pressão social, sucesso rápido, que são padrões irreais, que é aquilo que eu falei, né? Você acaba sofrendo pressões dentro de um trabalho, dentro de um ambiente que você se encontra, né? A própria concorrência às vezes está dentro do trabalho, né? Muita pressão, né? E isso acaba trazendo medo, justamente o medo de você ser deixado para trás, você não crescer e acabar perdendo o emprego, né? O resultado é a ansiedade, mas a insegurança constante, porque aquilo ali fica martelando na sua cabeça, fica crescendo, você vai gerando o próprio medo em você mesmo, né? E aí essa insegurança, ela bloqueia a tua capacidade, né? Quantas pessoas não crescem profissionalmente por causa do medo, por causa da insegurança, né? Os gatilhos internos, esse é forte. Por quê? Vem da nossa história, do passado, né? Tivemos uma rejeição lá atrás, né? Passamos por algum tipo de confronto, humilhação, né? Alguém no passado falou que
profissionalmente você não tinha competência, né? E aí aquilo ali fica na tua cabeça, vai criando um medo, trazendo insegurança, e aí você, profissionalmente, você não cresce, você fica estagnado, né? Um trauma do passado. São diversos traumas que a gente pode sofrer, né? Desde conflitos com pais, com irmãos, com parentes, com vizinhos, ou até um trauma que nós mesmos causamos a nós, né? A gente acaba tomando certas atitudes no impulso, sem pensar, e aí cometemos alguns erros, né? Quando a gente vê o resultado que não foi nada positivo para nós, isso aí causa um trauma, causa um medo, né? E aí tudo isso você começa a evitar as situações, né? Não porque elas são perigosas, porque elas te lembram de uma dor. Porque todas essas partes aqui, elas causam dor. E quando causa dor, nossa principal atitude, o que é? Se fechar. Se fechar com medo do que vai acontecer, do que os outros vão pensar novamente, né? E a maioria das pessoas, elas, para fugir, ao invés de enfrentar esse medo, de fazer as correções necessárias, né? Porque todos nós cometemos erros, o que a gente não pode é ter medo de corrigi-las, né? E a pessoa acaba sempre falando, eu sou assim mesmo, né? Sou assim mesmo, ou seja, ela está admitindo o medo indiretamente e automaticamente ela está se bloqueando, né? Ela só está protegendo uma ferida antiga, ou seja, ela não quer demonstrar, porque é fácil a gente admitir que tem medo, vamos dizer assim, um exemplo, tenho medo de barata, todo mundo tem, né? Você não tem medo de barata não, Lisa? Espera aí, traz uma barata ali, vamos ver se é verdade ou não. Mas acontece, né? Porque tem, assim, as pessoas elas não admitem que tem o medo de errar, que tem medo de não ser o suficiente. Tem muita gente que tem medo de amar, por incrível que pareça. A pesquisa que foi feita nas grandes universidades, né, de psiquiatria e psicologia principalmente, uma das causas que eles trouxeram como tema foi o medo de amar. E o mais engraçado, não é amar o outro, é amar a si mesmo, né? A gente às vezes precisa olhar no espelho, se aceitar que nós somos seres falhos, estamos aqui de passagem para aprender. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, aprender. E quando você se olha no espelho e você começa a se enxergar, você começa a se amar. E é legal você fazer todos os dias, pelo menos umas 3 vezes por dia, quando você olhar para o espelho, olha para dentro dos seus olhos, olha para si mesmo, para dentro, e fala assim, eu te amo. Você chegou até aqui, dá para ir mais adiante, né? Então, se ame, vá em frente, não tenha medo, né? Não se bloqueie, né? E aí vem os 3 níveis do medo, né? Que é o medo da mente, o medo da vida e o medo do espírito. O medo da mente são os pensamentos que criam limites. Os nossos pensamentos, somos um campo de energia. E como é que está a nossa frequência de energia? Como é que está o nosso pensamento? Quando você pensa mais positivo, você parece que você infla, você se torna mais forte, porque o teu campo de energia se expande, né? Quando você começa a vibrar em baixa frequência, aí começa a vir a insegurança, começam a vir os medos, né?
Então, que tipo de energia eu quero para mim? Porque é aquele tal negócio. Aquilo que você vibra é aquilo que você atrai. Se você vibra alto, o que você vai trazer para a proximidade de você? Coisas boas, que estão na mesma frequência. Se você vibra baixo, o que você vai atrair? Baixa frequência de pessoas, e aí as próprias doenças, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Com o que pensamos. Medo da vida. Situações e situações das experiências que causam insegurança, que é aquilo que eu falei. Medo da vida é o medo de perder o emprego, medo de errar, né? Medo de seguir adiante, né? Quantas pessoas ficam paradas, estagnadas, por medo de recomeçar, né? E aí temos o medo do espírito, que é justamente o medo do desconhecido, do invisível, aquilo que a gente não conhece, que a gente não vê, nós temos muito receio, né? Que nem os medos da mente. Por quê? Eles parecem verdades. Nós criamos a verdade. E nem sempre elas são reais, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu sempre cito esse exemplo. Quantas pessoas não começam algo porque já tem certeza que vai dar errado? Puxa vida, a pessoa que não dá um passo adiante para evolução, para aprender, porque ela tem medo, ou porque ela acha que não vai dar certo, novamente é pensamento, é frequência, baixa frequência, né? Só que isso aí não é realidade, né? É uma programação mental. A própria pessoa, ela faz uma programação mental nela mesma, porque ela começa a colocar as caraminholas dentro da sua mente, e isso vai bloqueando, né? Vai prendendo. Isso é uma programação mental, né? Programação mental, para quem não sabe, são alguns exercícios que a gente desenvolve e aplica, e quando ela se torna repetitiva, aquilo ali vai gravando na mente da pessoa, que nem um trabalho espiritual, né? Quando a gente mentaliza essa pessoa recebendo amor, quando você faz esse tipo de mentalização, é uma reprogramação mental que você está utilizando para que a outra pessoa possa aceitar, possa receber. É imediato? Nem sempre, mas aos poucos, né? Aos poucos a pessoa vai tomando consciência da transformação, e aí ela vai acontecendo as mudanças, né? Por quê? Quando tem o medo de fracassar, a pessoa não tenta. Quando ela não tenta porque ela tem medo de errar, e aí ela não se expõe, ela não põe a cara para bater, né? Como a gente sempre fala, né? Por quê? Porque ela tem medo dos julgamentos, e aí ela não decide. Isso é um ciclo, se torna um ciclo vicioso, um ciclo que barra o teu próprio mental, né? Por quê? Porque a mente cria cenários e você vive como se eles fossem reais. A nossa mente é uma usina de energia, né? E se a gente não cuida da mente, daquilo que a gente pensa, a gente acaba entrando numa frequência baixa. E aí esse gerador, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma energia negativa, uma energia de baixa frequência, e aí nós vamos atrair o quê? Aquilo que está na mesma frequência, né? Isso aqui é novamente, né? O medo de fracassar não tenta, o medo de julgamento não se expõe, e o medo de errar faz com que a pessoa não decida, não tome uma atitude, né? Por quê? Porque isso não é a realidade, é uma programação mental. Aí vem os medos da vida.
justamente o que eu tinha falado, né? Que eles são visíveis, mas também são fortes. Por quê? Porque aí é o medo de perder alguém, medo de ficar sozinho, né? Esses são os medos da vida. Medo de não ser amado, medo de perder o emprego. Se você analisar, nós temos diariamente pelo menos uns 4 ou 5 medos, né? Se a gente refletir, né? E aí vem também um exemplo. Quantas pessoas vivem relações não por amor, mas por medo de ficar só? Ou quantas pessoas permanecem em situações que não fazem mais sentido, mas por medo de recomeçar, né? E aí aqui o medo ele não grita, ele prende. E isso é silenciosamente. A nossa mente continua trabalhando de uma maneira negativa. Aí a gente tem que fazer um trabalho de reprogramação mental para poder apagar essas memórias que a gente cria e reprogramá-las com o quê? Pensamentos positivos, né? Um trabalho espiritual, um trabalho fraterno. Isso ajuda muito, né? Porque a gente vai trabalhar com pessoas que estão em situações muito piores do que as nossas. A gente reclama tanto, né? E aí quando você vai fazer um trabalho voluntário, você vai fazer um trabalho fraterno, né? Como o próprio Recanto aqui faz muito isso, né? Inclusive das cestas básicas. E aí você vê pessoas em situações tristes, né? Então a gente precisa realmente trabalhar os nossos medos e ver que tem tanta gente em situações que não é por medo, não, é falta de condição, mas elas estão ali acreditando que tudo vai mudar. E a gente às vezes aprende muito com elas, né? E aí a gente acaba perdendo o medo, né? Esse aqui são novamente uma ilustração gráfica, que são os medos da vida, né? E aí os medos do espírito. Por quê? O medo do desconhecido, medo da morte. Todos nós temos um pouquinho ou muito medo de morrer. Por incrível que pareça, que na verdade é você deixar esse corpo físico aqui, né? E ir para um outro plano. E a gente tem medo do que nós vamos encontrar lá do outro lado, né? Tem muitas pessoas que eu converso e falo assim: se eu morrer, tudo bem, acabou, não tem nada lá do outro lado, né? Por incrível que pareça. E a gente sabe que tem muita coisa lá do outro lado, né? E aí, justamente por quê? Dentro da visão espiritual, o medo não é só emocional, ele é energético. Quando você está com medo constante, sua energia muda. Ou seja, a frequência cai. E aí quando ela cai, é como se você abrisse as portas para aquelas energias densas, né? Os nossos amiguinhos obsessores, né? Que eles vêm nos acompanhar, né? E às vezes as pessoas elas pensam assim que porque alguém jogou uma magia em mim, Não. A minha própria frequência é que está atraindo, né? Porque eles se alimentam, tem espíritos que se alimentam dessa baixa frequência, né? E aí eles ficam nos acompanhando. E aí qual que é a intenção deles? Sugar a nossa energia. E quanto mais baixa for a nossa vibração, mais eles se alimentam, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado justamente com isso, né? Por quê? Porque isso aí vai se intensificar aquilo que você sente. É como um ciclo. Você sente medo e o medo cresce, né? E aí aqui vai justamente esse círculo, né? Medo do desconhecido, medo da morte, medo do invisível e medo de perder o controle. Nós temos o medo de perder o controle.
controle emocional, controle mental, controle físico, né? E principalmente o controle espiritual, né? E aí, se a gente for ver, se tivermos uma consciência elevada, nosso campo de vibração aumenta. E é o nosso escudo, por incrível que pareça. Quando você tem uma alta vibração, você pensa positivo. Não vou dizer para vocês procurarem uma religião, mas acreditar num ser superior, num Criador, ter fé, né? Isso eleva a vibração. E aí o campo de proteção aumenta. É um escudo que envolve, né, o ser. Agora, se a gente permanecer no medo, vai ficar baixa a nossa vibração cada vez mais, né? E aí aqui eu falo, escolha a sua frequência. Você quer continuar da maneira que você está, no sofrimento, nas reclamações, ou se a gente, virando a chave, a gente passa a acreditar mais em nós mesmos. É só lembrar da parte do espelho. Eu me olho no espelho e eu falo todos os dias, eu sou capaz, eu sou um ser de luz, eu sou filho de um Criador, eu me amo e aqui está a minha oportunidade de mudança. Todo dia, se você fizer isso, você vai ver como é que a tua frequência aumenta, né? Por quê? Você passa a acreditar naquilo que você está mentalizando. E, consequentemente, essa mentalização ela se transforma em realidade, né? Aí o medo invisível, né? O medo não é o que a gente sente, né? É o medo que você não percebe. Aquele que faz você desistir antes de tentar. Aquele que faz você aceitar menos. Aquele que decide por você. E a gente às vezes acha que está no controle, né? Só que eu não tomo uma decisão, por quê? Porque o medo não permite, né? O medo, ele nos aprisiona, nos controla, né? E a gente tem que ter ciência disso. Medo faz parte da vida, sim, faz. Só que como ele vai fazer parte da minha vida? Ele vai me trazer aprendizado ou vai me trazer aprisionamento? Né? Que novamente o medo do invisível, enquanto você não enxerga, ele escolhe. Quando você acorda, é você que escolhe. E, por exemplo, eu escolho não ter medo. Vai aparecer o medo? Vai. Mas como eu vou lidar com esse medo? Eu vou deixar ele me dominar? Ou eu vou aprender com ele e vou seguir adiante? É? E aí vem a frase que é: qual medo está controlando sua vida hoje sem você perceber? Novamente uma reflexão. Vamos refletir. Quais são os medos? É legal a gente fazer uma lista, escrever mesmo, né? Mas não escrever que tem medo de barata ou não tem medo de barata, viu, Luísa? Isso não serve agora, né? Mas são os medos internos, né? Quais são os medos internos que a gente tem? Quais são aqueles que nós mesmos criamos? Ou quais foram aqueles que colocaram na nossa mente, né? Que é aquilo que eu falei, às vezes você vê uma notícia e às vezes a notícia é até fake news, né? Só que você fica pensando naquilo, você vai alimentando aquele pensamento e aí aquilo ali vai gerando medo, né? E aqui está o meu livro.
E é justamente uma das partes que eu trabalho muito, né? Da luz e sombra, né? E eu falo muito sobre o medo, né? Porque antes de eu escrever o livro, eu também passei por situações, eu deixei o medo dominar, né? Passei por experiências assim terríveis, mas eu aprendi. Eu tive que ir lá no fundo do poço para me reerguer, para aprender. Aí eu trago essa parte do livro. Por quê? Porque é possível, sim. Todos nós temos a possibilidade de reverter o quadro, né? E a gente pode fazer isso. É só virar a chave. Só pensar positivo. A gente precisa se apegar à fé, né? Sem fé é difícil, porque a fé faz a gente acreditar, mesmo naquilo que é invisível. A gente acredita em tanta bobagem invisível, né? Vamos acreditar sim. Somos capazes, somos filhos de Deus, né? Todos nós estamos aqui de passagem para aprender, né? Vamos tirar uma boa lição. Vamos aproveitar o medo para crescer, para rever algumas situações, aprender com elas e repassar isso adiante, né? Porque o livro justamente eu trouxe para mostrar para as pessoas que a autotransformação depende de você, depende da tua consciência, depende de como você vai trabalhar os seus medos, as suas inseguranças, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, mesmo que tenha sido de forma errada, serve como aprendizado. É um primeiro passo. Mas o principal é se amar. A gente tem que se amar. Não adianta a gente querer amar os outros, fazer caridade para os outros, se o lado interno não tem esse sentimento de amor próprio. Então, vamos começar a fazer a caridade? Vamos começar por nós, né? Reverter situações, colocar o medo de forma a trabalhar para nós, né? Porque a gente aprende com o medo, e não deixar eles nos aprisionarem. Tudo bem? Luísa, novamente agradeço a participação, espero que tenha sido de grande valia, né? Todos nós temos medo, sim, todos. E não é um medinho só, não, são vários. Eu estava até com medo de vir fazer a palestra aqui. Sério, dá um frio na barriga, né? Quando começa a dar aquele frio na barriga, né? É sinal que o medo está ali, perto, né? Mas eu falei, não, vamos lá. Eu gosto da casa, sempre foi muito bem recebido aqui, né? Não é a primeira vez que eu venho aqui fazer uma palestra, trabalhei aqui, trabalho em outra casa, né? E é sempre um prazer trazer conhecimento, né? Todos nós aprendemos. Eu, por exemplo, agora eu estou sem medo. Meu medo foi embora. Porque minha palestra acabou, falei que tinha que falar, espero que eu tenha conseguido trazer a mensagem. E agora eu vou para casa tranquilamente, né? Hoje eu vou ter uma noite tranquila de sono, né? Sem medo, né? Então agradeço a todos, uma boa noite